O título da mensagem é Encontra o teu ministério. Encontra o teu ministério. Muitas pessoas estão em obras, como a nossa, que não é nossa, que é do Senhor. É um ministério que nasceu no coração de Deus, foi dado uma visão a um homem, e este homem levou essa visão, alcançou outras vidas, mas tudo tem origem no Senhor. E em qualquer casa, diz a palavra do Senhor, em qualquer casa há vários tipos de utensílios. Há utensílios que são de honra, há utensílios que são de desonra, mas redundando numa coisa simples, é que todas as coisas operam para que seja levada a cabo a obra de Deus. O pastor Vítor disse que o Senhor tem planos de bem, exatamente aquilo que Jeremias diz no capítulo 29, a um povo ao qual estava abaixo o cativeiro de Babilónia, e ele estava, e de antemão estava-lhes a dizer, ok, independentemente que vocês estejam baixo a esta estrutura babilónica, vocês não tenham medo, ou seja, continuem a viver a vossa vida, guardem os vossos costumes, deem-se a casar, trabalhem, porque eu daqui a 70 anos vou-vos outra vez trazer desse lugar e vou-vos juntar outra vez, vou-vos trazer outra vez redenção. Significava que naquele momento as pessoas pensavam que de alguma maneira estavam abandonadas, de alguma maneira o Senhor estava aborrecido com eles, então esse era o motivo pelo qual eles estavam baixo o cativeiro de Babilónia. Mas na realidade não, Deus permitiu que eles ficassem baixo o cativeiro de Babilónia simplesmente para trazer-lhes a memória, fazer-lhes recordar o quão grandes eram as suas beneficências e que na realidade o plano e os projetos que Deus tinha para cada um daqueles seus filhos, daquele seu povo hebraico, eram planos de bem, eram projetos que eles pudessem prosperar, que eles pudessem prevalecer, que eles pudessem, de alguma maneira, ver a sua mão, que apesar daquelas circunstâncias, Deus estava com eles. Amém? E encontrar o teu ministério, porque na realidade todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que são salvos, têm uma função. Tenham um ministério. Não somente aqueles que Deus institui, como diz a palavra de Deus em Efésios, e vamos passar por em cima, e lhes dá dons. Quando diz dons, em realidade, a palavra traduzida do grego é graças. Dá-lhes ministério. Esse ministério é uma graça de Deus. Muitas vezes dizemos o meu ministério, mas não é o meu ministério, não é o nosso ministério. É a função determinada por Deus a que nós, como um grupo de crentes, possamos levar a cabo o plano que Ele de antemão determinou, ok? Não estou a entrar pelas veredas do calvinismo, não, nada disso, ou seja, porque sim, todos temos o livre albedrio para poder decidir ao longo do caminho e muitas das vezes deambulamos, afastamos de Deus, mas saibamos uma coisa, aquilo que Deus determinou será concluído, será levado a cabo. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, verso 10, para recordarmos que é por meio da graça que somos salvos, ou seja, pela graça, por meio da fé. Vamos falar em palavras, há palavras que eu vou às vezes usar alguns exemplos de inglês. Por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Disse ainda na quarta-feira e volto a dizer, muitas das vezes a igreja dá uma imagem de pessoas que procuram a Deus para receber os seus benefícios e para fugirem do inferno e chegarem ao céu. Mas entendamos que não é essa a função, não é esse o objetivo, ok? O objetivo não é fugir do inferno e chegar ao céu. O objetivo é reconhecer que todos estamos destituídos da graça de Deus e somos pecadores, mas redimidos pela sua sangue, justificados por Deus, e Ele alcançou-nos. Quando nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Ele decidiu entregar-se, teve um desígnio da sua vontade, que podemos chamar de amor, que foi sacrificial, que foi dar-se. Muitas das vezes as pessoas entendem o amor ou querem entender o amor de Deus como uma paixão. Não, as paixões são como fogos que ardem rapidamente, consomem-se e depois dissipam-se. Não, o amor de Deus é um desígnio da sua vontade. Ele escolheu entregar-se a si mesmo, o verbo feito carne, para ir à cruz por ti e por mim. Amém? Ele escolheu dar-nos
a sua graça, os seus dons, para que o seu corpo, a igreja, não uma delimitação, não uma organização, não um conjunto de indivíduos, mas cada um de nós individualmente, pela sua graça, porque tivemos fé nele, fomos salvos. Isto não provém de nós, diz a palavra do Senhor, porque somos feitura, somos criados por ele, feitura sua, criados em Cristo Jesus. Recordemos que ele era antes de todas as coisas, o mundo foi por ele criado e o mundo por ele é sustentado e nele permanece. Amém? Algumas verdades teológicas, bíblicas, para que possamos ancorar a mensagem. Mas fomos criados em Cristo Jesus, diz comigo, para a quê? As boas obras, as quais Deus preparou. Significa que já existiam quando nós fomos incorporados naquilo que é chamado a igreja, ou seja, a congregação dos santos. Elas já existiam. Aquilo que nós devemos fazer é andar nelas. E depois fala também em Efésios, no capítulo 4, no verso 11 e 12, fala que ele deu uns, significa que ele deu graça para uns serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores. Isto são funções determinadas. Diz comigo, funções determinadas. E aqui agora eu quero começar a entrar, porque muitas das vezes quando nós vemos as funções determinadas, pensamos que isto é uma identidade. E o grande problema que existe grande parte das vezes nas organizações humanas que ficaram, por assim dizer, instituídas por Deus, nomeadamente a igreja e os seus ministérios, aqui é que começa a haver a confusão, porque nós apropriamos-nos. Não podemos ter um sentimento de propriedade. Deus é único proprietário. Nós apropriamos-nos daquilo que lhe pertence a Ele. Agora, diz no verso 12, porque a função pelo qual Deus dá ministérios, graças, que são graças, traduzidos realmente do grego, é graças. Porque todos temos uma graça, diz comigo, graça específica. A graça específica é aquilo que nos permite levar a cabo uma certa e determinada função dentro de um organigrama de diferentes funções que existem para poder levar a cabo o plano de Deus. Amém? Agora, porquê? Porquê é que Deus dá as suas graças? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento, diz comigo, o aperfeiçoamento dos santos. Significa que todos aqueles que fomos salvos por Jesus, chamados, alcançados, escolhidos para sermos filhos e termos a autoridade de filhos. Para quê? Para a obra, significa para as obras, lemos antes em Efésios, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, há aquilo que nós chamamos, e a mim aborrece muitas vezes os termos, porque parecem demasiado, enfim, enfatizamos neles com uma certa religiosidade, como a igreja. As pessoas dizem, eu vou à igreja. Não, eu sou igreja. Eu estou igreja. Não é eu vou. Como tu és, não precisas de ir. Agora, também diz, evidentemente, que não percamos o bom hábito de nos congregarmos. Então, quando a igreja, que somos um grupo e somos cada um de nós individualmente, se congrega, o que é que acontece? A palavra de Deus diz que acontecem coisas maravilhosas. Porquê? Porque a unidade faz a força. Paulo escreve aos Romanos que a criação significa todos aqueles que foram criados por Deus, sem exceção de raças, culturas, cores, ideologia, estão à espera da manifestação dos filhos. E quem é que é os filhos de Deus? A igreja. Podes dizer, eu sou a igreja. Eu estou.
igreja. Não é na, é igreja. Porque é eu sou, ser e estar. São verbos determinantes. E a igreja muitas vezes, o conjunto de unidades e identidades, parece que está, de alguma forma, como um gigante adormecido. Um gigante que está adormecido, que está anestesiado pelos cânticos, pelas formas, pelas normas, pelas doutrinas de homens. Mas imaginemos que este gigante que está meio adormecido, que está, às vezes parece, eu às vezes penso que está com uma função paliativa. Porque aquilo que o mantém realmente é a graça e o Espírito Santo de Deus. Mas quando isto despertar, é uma revolução incrível. E ocasionalmente o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, ao longo da história, não de uma instituição, mas deste corpo, que é o conjunto de todos aqueles que creem e procuram viver de acordo às Sagradas Escrituras, de acordo ao Verbo, então o que é que acontece? Quando Ele desperta, quando o Espírito Santo traz um despertar, quando biblicamente chama-se uma dispensação, quando é dispensado um acordar a este monstro, o mundo é revolucionado. As pessoas convertem-se no meio das ruas. Porque é o poder, é a Shekinah, é a glória, é o poder do Espírito Santo que traz o convencimento de pecado às pessoas. Eu propus-me uma vez mais tratar de entrar neste tema, como a série que estava a falar de construir uma comunidade, para que possamos despertar em ti e em mim o potencial do chamado de Deus, fortalecendo-nos nele e no poder da sua força, tal como está escrito em Efésios 6:10. Mas, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque muitas das vezes nós estamos fortalecidos nas nossas próprias forças, no nosso próprio entendimento. Procuramos, exatamente como dizia o pastor Vitor, os nossos próprios planos. Mas Deus tem um plano determinado que vai executar. Não é vontade que nós venhamos simplesmente a congregar-nos 2 vezes à semana, que pertençamos a um ministério, a uma denominação. Não é necessário que ocasionalmente oremos uma e outra vez. Não é somente que tenhamos que entregar algum dízimo, alguma oferta, ou até que possamos pensar que estamos a viver integralmente para o Senhor. É algo muito mais poderoso, é algo que vai muito mais além. Ou seja, o Senhor tem um plano, um propósito e tem uma expectativa para ti muito mais elevado do que nós jamais possamos conceber. Por isso Ele diz que nós fomos abençoados em lugares celestes. E Deus está à espera que tu e eu possamos usar os dons e os talentos, a graça que Ele nos facultou na edificação da sua casa. E quando nós despertamos todo o potencial do dom de Deus, o dom de graça, por isso dizia Paulo a Timóteo, pois peço-te por amor de Deus que despertes em ti o dom de Deus, ou despertes o dom de Deus que há em ti. Peço perdão, porque é essa forma que está realmente gramaticalmente escrito. Despertes o dom de Deus que há em ti, que recebeste por imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas deu-nos um espírito de poder. Fortalecei-vos, pois, na força do seu poder. Poder, amor e mente sã. Amém? E às vezes aquilo que há mais, eu não tinha falado com algumas pessoas, é que parece no meio da igreja, no meio do conjunto dos santos, aquilo que há mais é insanidade e toxicidade. Alô? Toxicidade. A primeira coisa que nós devemos procurar a nível físico é ver-nos livres de tudo aquilo que é tóxico para possamos viver uma vida sã. Aquilo que nós devemos procurar que exista no meio daqueles que têm fé e querem servir a Cristo Jesus é livrar-nos da toxicidade. Para que possamos viver
Como? Livres. Porque o filho permanece, porquê? Porque é livre. E o escravo permanece por obrigação. Tem uma mente que está intoxicada. Vive com medo, vive com receios, vive com as conjunturas de e se. Mas quando nós permitimos que Deus desperte o potencial do seu dom nas nossas vidas, é manifesta a sua criatividade, é manifesta o seu entusiasmo, que muitas das vezes encontra-se adormecido. E o objetivo é que a sua igreja, que tu e eu, possamos manifestar a glória de Deus, para que não possamos somente alcançar esta geração, mas as próximas gerações. Em Deuteronômio 28, quando fala sobre as bênçãos, serás bendito entrar e a sair, termina que diz que a condição é se ouvires a voz. Quando alguém está desperto, o que é que acontece? Ouve bem, não é? Estás cá? Essa é a primeira audição. Por isso, continuamente, quando escreve Deus, quando fala Jesus, quando fala, por exemplo, através de revelações do Espírito, como o fez através de João na ilha de Patmos, diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o anjo quer dizer. Significa quem tiver ouvido. Às vezes podemos até ter algum impedimento físico, mas no Espírito Deus revela qual é a sua vontade. Diz que todas estas bênçãos virão sobre ti e serás alcançado quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Há muitas pessoas que querem viver na bênção, mas não sabem que a única condição é poderes ouvir a voz do teu Deus. Pois, ouvir. Como tu ouves, como é o teu Deus, como tu foste chamado de acordo ao seu propósito, como tu o amas, o que é que vais fazer? Consequentemente, vais procurar, na sua graça, levares a cabo aquilo que Ele te diz. Então diz que o Senhor mandará a bênção sobre ti para que esteja contigo, tanto nos teus celeiros como em tudo aquilo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. Amém? Isto é uma bênção. E diz que também seremos abençoados de gerações em gerações. Agora, quantos é que acreditam nisto? Acreditas nisto? Podemos crer nisto para além das nossas dúvidas, para além das nossas conjecturas pessoal. Então podemos dizer que nós como igreja, nós como ministério, não podemos permitir que este lugar seja um lugar onde as pessoas se vêm esconder. E na realidade às vezes as pessoas escondem-se no meio uma das outras. Uma pessoa esconde-se atrás de outra. Uma pessoa esconde os seus erros atrás dos erros de outros. Não é um lugar onde nós nos possamos esconder. Não é um lugar onde possamos encontrar cascas de banana e fissuras para escorregar. É um lugar onde nós possamos edificar-nos como aquilo que somos, que é filhos de Deus, temos autoridade de Deus, mas essa autoridade é primordialmente para levar a cabo o seu ministério. Porquê? Porque Ele deseja aperfeiçoar cada um de nós. E quando Ele dá ministério, quando Ele dá graça, então isso não é para benefício, não é para que nós tenhamos uma identidade própria, porque a nossa identidade vem por meio da criação de Jesus. A graça da sua função vem para equipar-nos todos mutuamente. E o meu desejo é equipar-te. Não é que às vezes esteja muito bem equipado, mas aquele a que eu amo, aquele que eu desejo, ele tem todo o equipamento que tu e eu necessitamos. Possamos ter um entendimento claro, não turvado. Um entendimento preciso, objetivo, não subjetivo, não condicionado. Grande parte da nossa caminhada é condicionada, é subjetiva. Deus é preciso e objetivo. Por isso eu quero dizer-te, o teu ministério
Nem todos os filhos de Deus serão pastores, apóstolos, evangelistas, ou pregadores, ou mestres. Mas todos aqueles que são filhos de Deus são chamados ao ministério. Têm uma função. Todos. E aqueles que lhes é dado um ministério têm a maior responsabilidade de instruir, equipar a todos para que possam levar a cabo a sua função. Vamos ler outra vez o versículo 2:10. Diz: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, todos somos criados por Jesus, salvos por Ele, alcançados por Ele, estando mortos ainda dos nossos delitos e pecados, ou seja, pela graça, por meio da fé, para que andemos nas boas obras que Deus preparou. Ou seja, Deus não nos cria com o propósito de ver as obras, ou de sermos administrados dentro das obras. Deus cria-nos com o propósito de participar, colaborar. Por isso somos devedores ao nosso Senhor e para Ele somos como colaboradores seus na sua obra. Somos instruídos para caminhar. A sua palavra é uma lâmpada aos nossos pés para nós caminharmos nas boas obras. Significa que nós não estamos aqui por um simples acaso, mas sim que Deus criou cada um de nós que aqui estamos. Estejamos perto ou longe de Deus, acreditemos mais ou menos, estejamos cheios de fé ou com crise de fé, estejamos sarados ou enfermos, Deus criou-nos para que nós andemos com Ele nesta obra que Ele de antemão preparou. Então aqui há um sentido de equipa. Não há um sentido de exclusividade da revelação. Amém? Um dos grandes erros é pensar que aqueles ao qual Deus dá graça tenham uma exclusividade de revelação. Então isso faz com que haja já uma doutrina humana que é muitas das vezes levada a roçar a seita e que embaraça o projeto e o plano de Deus individual para cada um de nós. Por isso é que dizem em Efésios que Ele deu a uns como isto, aquilo e o outro. Para quê? Porque Ele cria o aperfeiçoamento, e quer o aperfeiçoamento de todos aqueles que são santos. Para quê? Para a obra do ministério. Significa que o ministério não é exclusivo daqueles aos quais Deus aponta, comissiona, determina com essas graças. Amém? Glória a Deus. Podemos entender isto. Basicamente, aquilo que está aqui a dizer é que aqueles que são líderes, que estão colocados com estas graças, a liderança, têm como principal e como primórdio objetivo, faites atenção, não é governar, é equipar, instruir, aperfeiçoar cada pessoa para que esta possa ser aquilo que Deus quer que ela seja. E há uma coisa que é, em paráfrase assim generalizada, é útil para o serviço do ministério. Útil e idóneo. A utilidade e a idoneidade é dada por Deus. Aqueles a quem recebem a graça têm a responsabilidade de dar equipamento, destruir a toxicidade e edificar a verdade de Cristo, a sua palavra, o ânimo, a coragem, para que cada um de nós possamos depois ver como sobreedificamos. Tal como Paulo dizia, eu perito arquiteto, não entendo cada um de vós, vejam pois como é que sobreedificam. Porque um põe o fundamento, vem outro, bom, e enfim, continua, outro rega, mas Deus dá o crescimento, ok?
E trazia-me à memória esta escritura que todos nós conhecemos, em Hebreus 10, 24, antes de começar a falar na confiança, que é a fé. E o autor da epístola dizia no 24, diz, vamos dizê-lo em voz alta, ou diz-o para a pessoa que está ao teu lado, consideremo-nos. E pergunta-te a ti, quantas vezes é que tu consideraste os outros, ou quantas vezes é que tu te consideraste mais que os outros? Façamos esta pergunta, simplesmente para tratar de bombardear a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente. Para quê? Qual é que é o princípio? Estimular-nos a quê? Ao quê? Ao amor e às boas obras. Simples. Ou seja, isto é um rasgo que nos é comum, ou por assim devia brotar de nós, quando nós somos alcançados, justificados, somos considerados santos. Agora, diz que, na realidade, aquilo que há que procurar é que cada um de nós, aos quais nos é consagrado esse ministério, reconhecido publicamente, que às vezes as pessoas no nosso ministério entendem que isso é como uma escalada corporativa, e aquilo que estamos mais é equivocados, não é uma escalada corporativa, não é um galardão, é simplesmente um reconhecimento para que Deus manifeste a sua graça por meio de nós e através de mansidão e humildade possamos considerar os demais, estimular os demais ao amor e às boas obras, para, seja amar para servir, servir para amar. Aquilo que tem acontecido ao longo dos anos é que a exclusividade quer dizer, não, eu é que sei. Eu é que tenho a exclusividade. Eu é que, a mim, Deus me falou com essa preponderância e essa altivez humana. Eu sou mais... Isso tem vindo a trazer uma conjuntura. Porque nós não somos governadores, somos dispensadores. Diz a palavra de Deus, somos dispenseiros, facilitadores da sua graça. A quem Deus agracia, recebe de graça e é um canal para dar de graça. O mais engraçado é que muitas vezes aqueles que são líderes querem realizar-se eles mesmos, em vez de entender que a única sua função é facilitar. É limpar-se, é ter uma conduta de tal maneira que não se lhe agarre coisas, manias, conjunturas, suspeitas, ressentimentos. Por isso, sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Gostaria de lembrar que aqueles que quem é dada essa graça não estão cá para administrar as pessoas. Estão para administrar a graça de Deus. E essa graça de Deus é facultada para edificar as pessoas, as almas que ao Senhor pertencem. É engraçado que houve uma altura que Jeremias fala uma palavra dura e diz, porque os pastores se embruteceram e não buscaram a Deus, por isso não prosperam. E muitas das vezes as pessoas, os pastores e os líderes embrutecem-se. Pensam que estão no cume das pirâmides do Egito. Oi? Pensam que eles são o elo único e principal. São os donos da revelação divina. Não! Deus escolheu a David exatamente porque ele não estava preparado, mas ele tinha a graça de o ouvir e estar com ele. Outra coisa que devemos entender é que o serviço não é uma opção, nem é um caso de voluntariedade. Porque todos fomos preparados para as boas obras. Significa não há opção. Nós todos fomos desenhados, ou melhor, chamados por Deus para estar ao seu serviço, ao serviço de sua majestade. Jesus disse em Mateus 20, 26 ao 28, que não será assim entre vós. Anteriormente, no verso 25, diz, bem sabias que pelos príncipes dos gentios estes são dominados e que os grandes exercem
autoridade sobre eles. Irmãos, um dos pensamentos mais tóxicos é pensar que podemos exercer autoridade da maneira como este século. Essa é a maior toxicidade que existe na igreja. Existem os dois polos. É o polo do pensar que quem está na minha congregação pertence-me a mim, e há o polo da liberalidade para que venham muitos mais à minha congregação, porque não, de certa maneira, sentem-se incómodos com aquilo que é pregado noutras congregações. Porque aquilo que é pregado é simplesmente a verdade de Deus. Então há dois polos. E muitas das vezes estes dois polos aquilo que fazem é que funcionam como uma anestesia ao gigante adormecido que é a igreja. E essas toxinas têm que ser libertas da nossa vida, do nosso meio. Se somos livres, vivamos como livres e não como escravos. Se somos livres, não fazemos escravos, fazemos livres. Se somos pais, fazemos filhos. E quando isto não estou a falar de paternalidade física, estou a falar de paternalidade espiritual. Sendo que esses filhos são livres para terem ligação direta com o Pai das Luzes, no qual não há sombra de dúvida nem variação, e que dele procede tudo aquilo que é bom. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, então que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus estava a falar aos seus discípulos, bom, vocês estão a ver outro panorama aqui, vocês estão a ver a situação do Império Romano, estão a ver a situação, inclusive, da estrutura eclesiástica dos fariseus. Isto não funciona assim. Funciona aquele que deseja e almeja grandes coisas, aquele que deseja episcopado, boa coisa deseja, mas então ponha-se ele mesmo em servidão. Paulo dizia, este corpo que eu tenho, eu ponho em servidumbre, não vá que eu tenha sido heraldo para muitos, eu mesmo venha a ser desqualificado. Corro a carreira, ponho este corpo em submissão. E que difícil é submeter o nosso próprio corpo. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, para salvar o mundo. Ele veio ao mundo não para que o mundo o servisse, porque Ele é a majestade, mas Ele, como majestade, veio humilhar-se. Por isso diz em Filipenses 2, haja, pois, este mesmo sentir em vós, que Jesus Cristo, na sua divindade, não teve ao que aferrar-se, senão que Ele humilhou-se a si mesmo até à morte. Por isso Deus deu-lhe nome, que é sobre todo o nome, no qual toda a língua confesse. Toda a língua confessará que Ele é Deus. E já que Jesus fez servo por nós, serviçal, façamos nós serviciais da humanidade ao qual Ele deseja salvar. Aquilo que nos caracteriza como igreja é o serviço. E não é o serviço eclesial, é o serviço prático. E esse serviço, irmãos, não é aquilo que fazemos aos outros. É aquilo que começa porque o façamos entre nós. Não é que realizamos uma cerimónia de lavar os pés, que provavelmente alguns de nós assustaríamos. Até podíamos abrir uma fábrica de queijo, não sei. Camembert português. Mas é que o nosso coração esteja alicerçado em querer servir de utilidade para aqueles que nos estão mais próximos. E assim, por consequência, o Ripley Effect, o efeito das cartas, e que é tão gracioso. Quando tu vês as cartas que estão bem postas e quando lhe dás um toquezinho ou um sopro, tu vês que as cartas ordenadamente caem. É gracioso ver como elas caem. Pá, 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 pá. Não fazem um grande estrondo, nem um grande barulho. Assim é o Senhor. E depois temos uma herança tão maravilhosa. Esta herança não a devemos abandonar. E esta herança está escrita de uma forma, diz em Isaías, que nenhuma arma forjada contra ti não prosperará. É uma herança tremenda. Que é
como aquele que acampa abaixo as asas do Altíssimo, está resguardado. Ainda que muitas vezes Ele feche simplesmente as asas para que ficamos ainda mais perto dEle e tenhamos que abandonar este serviço terráqueo, mas seguramente seremos de maior utilidade noutro sítio do que aqui. Não podemos reduzir o nosso cristianismo, a nosso serviço, a um conjunto de regras. Há um grande perigo em fazer isso. Evidentemente, todas as estruturas, todas as sociedades necessitam umas linhas mestras. Evidentemente que sim. Necessitamos, por isso diz que aquele a que Deus dá graça é para aperfeiçoar os santos, significa para instruir a todos, para que possamos instar-nos, motivar-nos. Mas nós temos a tendência a criar algo que é bastante mais ortodoxo, que já vai mais para além da liberdade. Quantos acreditam que para além da determinação que nós, por nós mesmos, na nossa natureza humana, ficamos totalmente aliados de Deus, portanto, a caminho da perdição, porque aliado deles somente um caminho da perdição? Isso é um facto. E quantos acreditam que Deus dá a oportunidade a todos que o possam escolher e que isso também já está de antemão determinado? Todos. Para nós é muito difícil poder, às vezes, contemplar em muitos sítios onde ainda há a pena de morte, que há pessoas que estão dedicadas à espera de que vayam à cadeira elétrica ou à injeção letal, mas simplesmente contemplar que aquela mesma pessoa que cometeu coisas horrendas àquilo que são os parâmetros sociais, morais, éticos, inclusive bíblicos, no entanto, Deus possa salvá-lo. Para nós é muito complicado. Nós mesmos, às vezes, na nossa própria... Aquele deveria, era, aquele merecia, era. Eu, se pudesse... Se eu pudesse decidir... Quando nós começamos a viver em regras, em caixas, aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, foi aquilo que Jesus, por exemplo, em Mateus 23, chamou de uma prática farisaica. Foi quando ele laçou os ais. Dizem isto, mas fazem aquilo, amam os primeiros assentos, blá, 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 blá. Criam regras que vão mais além. Manipulam a lei para fazerem uso do povo. Escravizam o povo para manter o seu status. Não, Jesus Cristo ensinou-nos que ao humilhar-se, ao ser serviçal, essa é a porta que abre as cancelas para que muitos possam vir. Aquela mulher que foi acusada pelos fariseus, que foi apanhada em adultério, mas é engraçado, segundo a lei diz que tinha que ser apresentada a mulher e o homem, mas não apresentaram o homem, só aproveitaram a mulher. Os próprios fariseus começam logo, ao fim e ao cabo, ao querer cumprir a lei, a quebrar a lei. Por isso, ele foi dispensador de um pacto mais perfeito, um pacto no qual não se anula a lei, mas completa-se a lei na mesma lei que é Jesus, o Verbo feito carne. E aí ele abre as portas para que todos aqueles que ele cheguem, acreditem e se arrependam genuinamente, produzir frutos dignos de arrependimento, então ele possa libertá-los nessa graça da condenação do pecado. E todos nós, aqueles que experimentamos ou provamos esta tão preciosa salvação ao crer e obedecer às suas Escrituras, todos aqueles que experimentamos a nossa vida no ministério em Jesus Cristo, a única característica que nos vai definir é o serviço. É perguntar se estamos a considerar os demais ou se nos consideramos a nós mesmos mais que os demais. Estamos a crer que Deus pode restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que está caído. Que difícil é! Irmãos, que difícil é quando uma árvore se quebra dentro do jardim do Senhor, que venham
os cuidadores do jardim, e em vez de replantar a árvore, cortam-na para fazer lenha. Se Deus deu-nos um ministério de reconciliação, de restauração, se Ele quer restaurar aquilo que estava perdido, se Ele quer, de alguma maneira, agarrar naquilo que estava longe para fazê-lo com que estivesse perto, daquilo que estava morto para que lhe dê vida, quem somos nós para julgar mais para além que Deus? É incrível, é tão difícil num ministério evangélico, numa igreja, quando um líder cai, que o voltem a restaurar. Mas esse é o principal objetivo de Deus, que as árvores caídas voltem a levantar-se, a serem plantadas nos seus átrios e ainda na sua velhez possam dar frutos viçosos, diz a palavra do Senhor. Esse é o princípio do Evangelho. Jesus Cristo disse através, podemos ler em Lucas e em outras passagens do Evangelho, que aquele que quiser vir em pós de mim, negue-se ele mesmo e tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque aquele que queira salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que por amor de mim perder, aquele que por amor de mim der voluntariamente a sua vida, ele a salvará. Porque o que é que aproveita o homem granjear todo o mundo? O que é que aproveita ao líder ser aquele que é o... não aproveita nada. Nada. No tempo se diz, começa a frase a dizer, se alguém, qualquer que seja, alguém é genérico, é para todos. Entendamos que todos nós temos diferentes dons, mesmo aqueles que não professam uma fé em Cristo Jesus, ou conhecê-lo, ou desejar conhecê-los, aqueles dons, aqueles talentos que eles têm, há gente muito talentosa neste mundo, com muitas habilidades. Esses dons, essas graças foram dadas por Deus. Essa é a genética, essa é a DNA da criação. Agora, independentemente do dom, da graça, do talento, da habilidade, há uma coisa, diz comigo, todos nós somos chamados a servir, serviçais. A servir. Para quê? Para que possamos estimular, diz comigo, estimular os demais ao amor e às boas obras. Esse é o principal objetivo do Evangelho. Quando nós estamos uns com os outros, temos de estar preocupados como é que tu me podes estimular a mim e como é que eu te posso estimular a ti. Amém? Independentemente do teu talento, do teu dom e da tua graça. Esse é o objetivo. E a maior responsabilidade nossa para com o Senhor é de sermos fiéis. Agora, há uma coisa muito engraçada que as pessoas não pensam às vezes nas nossas palavras e têm muito a dizer. A tradução mais aproximada do hebraico e do grego, neste caso coincidem os dois, de ser fiel, em hebraico e em grego quer dizer exatamente a mesma coisa, é cheio de fé. Ok? E a palavra mais correta biblicamente vem da King James Version, que diz faithful. Estamos cá? É cheio de fé. É termos fé para além das circunstâncias. Faithful. Diz comigo, faithful. Cheio de fé. Ser fiel é ter fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é que a fé faz? Como é que a fé opera em nós? Faz-nos ultrapassar e acreditar e ter a esperança daquilo que não podemos contemplar, que será verdade e acontecerá no tempo determinado de Deus. Então isso é aquilo que nos pode levar a ter coragem. Porquê? Porque estamos cheios de fé. Isso é aquilo que nos pode permitir, na realidade, sermos honestos, sermos fiéis no sentido de cumprir a nossa aliança com Deus. Estamos cá? Em 1 Coríntios 4:2 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. 1 Coríntios 4:1 e 2. E no 2 diz, além disso, de entender que a nossa função é ser dispenseiro, comigo diz-me dispenseiro.
Ou seja, dentro da nossa orgânica social, dispenseiro não é um grande título, não é? Às vezes ser doutor honoris causa, ser psicólogo, filósofo, cirurgião, enfim, engenheiro, são termos mais... podem impactar mais socialmente. Agora, dispenseiro é uma pessoa que está numa dispensa. Às vezes, no meio do nosso ministério, que eles às vezes dizem, não, aí vamos lá ver se eu consigo... Enfim, não vou reter-me nestes exemplos, vou mais ir mais para além. Então, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache cheio de fé. Cheio de fé. Porque então, quando dás com fé. Porque se tu dás sem fé, porque tudo aquilo que fazemos sem fé é considerado trapos de imundícia, pecado aos olhos de Deus. Um dos desafios que nós enfrentamos no dia de hoje é que ainda não temos um entendimento claro do nosso chamado. As pessoas com o chamado, houve ministério, não. Por isso digo, o ministério é o teu ministério. Todos têm ministério, independentemente se sejam consagrados diáconos, ou pastores, ou evangelásticos, ou evangelísticos, não interessa. Todos aqueles que são filhos de Deus têm um ministério, têm uma função no corpo, e isso é que necessitamos de entender e ter claro. Por isso eu quero tratar que pela graça de Deus nós possamos absorver esta verdade que está explícita e implícita em cada Escritura. Em 2 Timóteo diz, capítulo 1, verso 9, que Ele nos salvou e nos chamou uma santa vocação, mas a todos, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Estamos cá? Ok, a predestinação é uma doutrina válida. Às vezes as pessoas assustam-se com a predestinação, mas enfim, entende. Não é seletiva, é para todos. Por isso diz, chamou-nos com uma santa vocação a todos, não segundo as nossas obras, não aquilo que nós fizemos, não aquilo que queremos aparentar, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Agora, eu peguei aqui a tradução da paráfrase da mensagem porque diz desta maneira, e eu quero que possamos entendê-la também. Primeiro nos salvou e depois chamou-nos para a sua obra santa. Chamou-nos para uma santa vocação. Chamou-nos para a sua obra santa. Não tínhamos o que fazer quanto a isso, ou seja, não havia opção, porque foi Ele que nos chamou. Foi tudo a sua ideia. Um dom preparado para nós, em Jesus, muito antes que soubéssemos que Ele existia. Muito antes que nós pudéssemos contemplar, ou ter fé, ou acreditar, já Jesus tinha um dom preparado para nós. Por isso todos são chamados à salvação e há um dom específico, uma graça específica, um ministério para cada ser que é criado por Deus e vem à face da terra. Significa que tu e eu temos um propósito, mas o nosso propósito é diferente. Diz-me que é diferente. Não é igual. E aquilo que nós muitas vezes queremos fazer na liderança é criar pessoas que são segmentadas, cubicadas. Ou seja, tu és assim, 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 assim. Isso não é igualdade. A igualdade é um conjunto de unidades completamente diferentes em propósito e em graça, mas, no entanto, com um só coração, um só Espírito, um só batismo e um só Senhor. Amém? Deus tem um propósito elevadíssimo para cada um de nós que nós não podemos ainda sequer muitas das vezes contemplar. Quantos de nós queremos saber que chamado, que propósito é esse? Deus deseja que tu saibas. Qualquer que seja a área para a qual tu sejas chamado para desenvolver serviço, ministério, é importante. As pessoas pensam que os lugares importantes são estes. Lamento. Essa é a primeira mentalidade tóxica que há que erradicar. Aquele que estava aqui antes que eu chegasse e que limpou as casas de banho e que arrumou as cadeiras e que ninguém viu, é de igual importância. Mas a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, irmãos, não há grandes eus
e pequenos nós. Há um grande nós e um só grande eu sou. Eu sou o que sou. Quem és tu? Diz-lhe, vai, que eu sou aquele que sou. Eu sou o alfa e sou o ômega. Quando nós entendermos a tangência de reconhecer as coisas mais pequenas como provavelmente as de maior valor, começamos a entrar dentro dos parâmetros do propósito, do plano de Deus para a sua igreja como um todo. 1 Coríntios capítulo 12, 18 e 22. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove, ou seja, como Ele desejou, como Ele quis, de acordo à sua vontade. Agora, se todos, porém, fossem um só membro, onde é que estaria o corpo? Imagina que todos fôssemos mão esquerda. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. É porque a gente somos mais importantes, então a gente é que vemos. Os olhos são importantíssimos, não é? E normalmente há coisas que, por exemplo, mas quem defende os olhos normalmente é as mãos. Ai. É ou não é? Não precisamos de ti nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Agora imagina-te uma cabeça a andar grandíssima, sem corpo. Às vezes é o que a liderança faz. São tão cabeções, falta-lhes o resto do corpo. E andam por aí. 1 Coríntios 12, 18 ao 22. No verso 22 diz, pelo contrário, os membros do corpo parecem ser mais fracos, são necessários. No verso 27 diz ainda, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Noutras versões bíblicas diz, meus membros também uns dos outros. O que é que podemos retirar deste ensinamento? Deus coloca-nos onde a Ele lhe aprove. Não somos todos o mesmo membro. E Deus deu-nos a nossa genética, que fomos criados à sua imagem e semelhança, para que nós, quando vamos ao espelho, possamos entender. O olho não faz o mesmo que o dedo do pé. A mão não faz o mesmo que o pé. O pé não faz o mesmo que o antebraço, que a anteperna. No entanto, todos são necessários. Uma das maiores dores que às vezes as pessoas têm, para mim choca muito, ou seja, às vezes vemos na televisão, às vezes vimos mais perto, às vezes nos países, enfim, mais assolados por catástrofes e etc., vemos como há pessoas que têm o corpo mutilado. E pessoas, às vezes, que necessitam ter o corpo mutilado depois por doenças, às vezes doenças que às vezes são tão banais hoje em dia, ou pelo menos tornaram-se pela nossa forma de alimentação, como os diabetes. Há pessoas que pelos diabetes chegam a um ponto em que começam a ter que amputar membros do seu corpo. E que doloroso é. Essa pessoa já não vai poder o seu corpo funcionar da mesma maneira. Paulo chamava que havia obreiros que mutilavam o corpo com aquilo que ensinavam. E cuidado, porque ao sermos dispenseiros das graças de Deus, ao termos que edificar e equipar o corpo, não o podemos mutilar. Porquê? Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois fios. Mas o objetivo é que penetre ao mais profundo do nosso coração, dos nossos tétanos, dos nossos pensamentos. Não é que nos corte membros. Não é que vamos por aí, às vezes no meio do ministério. Não, este é o corta-cabeças. É infeliz, é muito infeliz ter esse tipo de raciocínio. É muito infeliz que alguém queira cortar cabeças. É muito infeliz que os líderes desconfiem das outras pessoas, porque eu costumo dizer, aquele que desconfia não é de fiar. Não é de fiar. Porque à partida deixamos logo de confiar em Deus. Deixamos de ter fé em Deus.
Porque é a obra do Senhor. Porquê? Porque vamos desconfiar. Uma das piores coisas que existe no corpo de Deus, que é a mutilação, que vem muito antigo, o grande ensinamento da murmuração. As pessoas começam a ter tantas opiniões e têm direito a tanta opinião que a única coisa que fazem é murmurar acerca da vida dos demais e não se ocupam da sua própria vida. E às vezes essa murmuração levanta pedras que mutilam membros. Cuidado! Porque as palavras são ditas pela língua e a língua é, enfim, tudo aquilo que é dito já não volta para trás. E eu sei que todos nós, olha que eu já me arrependi de ter dito muitas coisas. Até mesmo no matrimónio, às vezes, quando há aqueles momentos, eu sei que vocês não discutem, mas eu costumo discutir às vezes com a minha mulher, aquilo é engraçado, mas às vezes cuidado com aquilo que dizemos. E depois, foi no aquecimento do momento, cuidado. Desliga as resistências, não vai ser que te queimes a ti e queimes a mais alguém. É difícil. O mais difícil que temos é domar este membro tão pequeno. Pode fazer tanto. E que é aquilo que Deus quer usar para edificar. Porque a mensagem do Evangelho é levada de boca a boca. Desde o tempo antigo dos hebreus, continuou sempre a ser assim. Mas agora, que engraçado que os membros que são mais fracos, aparentemente, aqueles que não parecem, aos nossos olhos, não são tão necessários, de acordo com aquilo que nós avaliamos humanamente, faz com que o corpo, nós não possamos funcionar sem eles. No outro fim de semana, estive ausente, não estive no culto no primeiro fim de semana do ano e tive uma saída e durante esse fim de semana entalei uma unha de bruto que sou, com o corta-unhas grandes que tenho, e queria cortar tanta unha que lhe cortei um bocado ali. Ai! Tinha vontade era de cortar o dedo, era uma unhazinha e coisa. E pá, continuei a andar, depois andei uns dias ali num bocado de coxo e não sei o quê, e ia pôr betadina e não se fucimina e trinquitina. Mas a verdade é que aquilo até dava vontade de cortar o dedo ou a unha inteira, não é? Mas aquela pequena dor foi tão molesta e transformou logo a forma como o meu corpo podia operar. Na verdade é que aquele membrinho tão pequenino, aquele dedo, vocês não sei, a mim passa muito, eu tropeço muito nas coisas. Sou assim destrambelhado a andar. E às vezes eu gosto de andar, a seguir gosto de andar descalço. Gosto de andar descalço. Embora que alguns digam que isso é sinónimo de rebeldia, mas eu gosto de andar descalço, é porreiro. Ou seja, e mando com cada biqueirada, com o dedão grande que está ali, que também parece que é insignificante, mas depois, e aquela dor incomoda, é como uma dor de dentes, que fica ali. Mas, no entanto, aquele membro tão pequeno é tão importante. É só um dedo pequeno do pé. É só um dedo. Mas tem uma importância grande para estabilizar a forma como andamos. E às vezes aquilo que nós não entendemos é a importância daquelas pessoas que nós às vezes consideramos esquisitas. Aquele tem um temperamento. Deus deu-lhe aquele temperamento. E aquele temperamento está a levar a cabo uma função na edificação do plano e projeto perfeito de Deus. Significa que nós, na nossa comunidade, que é a comunidade de Cristo, que Ele está a edificar, precisamos de todos os membros para que o corpo possa desempenhar a função como Deus deseja que ele funcione. Diz à pessoa que está ao teu lado, apesar da ideia que eu tenho de ti, tu és muito importante. Agora guarda a ideia para ti, ok? Guarda a ideia para ti, porque a pessoa não está interessada na tua ideia, nem Deus está interessado na tua ideia. Deus está interessado na função que cada um de nós levaremos a cabo. Ontem à noite estava em casa e queria-se ligar o forno. E quando se estava a ligar o forno, aquilo disparava a eletricidade na quinta toda. Esta manhã já disparava sozinha, sem ligar nada, não é? E ficávamos sem luz. Agora imagina-te uma coisa, a estar sem luz é horrível, não é? E agora como está de cara à luz, as energias e estas... Mas estar sem luz, ou seja, viver sem luz... E agora vou-se a fazer uma piada. E sem internet, então... é um caos. Sem termos o Dr. Google, é um problema. Porque o Google também tem a Bíblia, ou seja, tem muitas Bíblias, ok?
mas na realidade a luz é aquilo que nos permite caminhar no lugar, ou seja, no lugar físico onde estamos inseridos. Então precisamos ter claridade, ou seja, claridade é absolutamente necessária para andar, para mover-nos, para desempenhar funções. Diz comigo, a luz é necessária na vida. Agora vejamos uma coisa, que ele otorga-nos uma função. Diz, vós sois a luz. Agora, se a nossa luz é ténue, torna-se difícil que este mundo tenha claridade. Eu não sei tu, mas eu quero e necessito luz. A luz é algo necessário. Podias imaginar que não tivéssemos luz de um momento para o outro? Tivéssemos que andar com lareira e com... Bom, que utilizamos-a, mas fosse o único esses meios, está difícil. Quando não há luz, por exemplo, nas quintas, há quintas onde nós estamos, por exemplo, a quinta onde alberga muitas pessoas em Cruz, ou, por exemplo, ali no Lourel, que tem subidas e descidas e não há aquelas luzes pequeninas de presença. Imagina-te à noite caminhar ali no breu. Porque supostamente temos a tendência a poder resvalar e cair. Ou seja, aquelas pequenas luzes de presença são muito importantes. São muito importantes. Necessitamos de marcações. Por exemplo, na estrada, é pintada com uma pintura que é refletiva. Porquê? Porque nós necessitamos de guias. Ou seja, uma das coisas mais difíceis é caminhar numa estrada que não tem guias. Ou seja, se não tiver ao meio, a gente consegue entender que aquilo é para lá e para cá, não é? Mas se não tiver de lado, faz com que nós saiamos da estrada. Ou seja, necessitamos de aplicações. Necessitamos de alguém que nos aponte o dedo. A gente às vezes imagina-te chegar a um lugar onde não há nenhum tipo de identificação. Chegas, só sabes, olha ali, vês uma cruz, ali é a igreja. Depois entras ali no fólier de entrada e já não vês mais nenhuma indicação. Já não sabes para onde é que... E se não tiveres alguém que te indique? Às vezes, se não tiveres indicação, tens alguém que te indique. Precisamos de setas marcadoras, alguém que nos indique o caminho, alguém que nos diga, olha, é por ali, olha, bom dia, como está? Bem-vindo, é aqui, este é o salão, aqui pode ir, ali. A gente tem que ter identificador para podermos ir à casa de banho. Não vai ser que entremos na cozinha a pensar que é uma casa de banho. E se não tivermos luz, ainda somos capazes de fazer qualquer coisa indevida numa cozinha que supostamente pensamos que é a casa de banho. Ok? Não pensemos que aquelas coisas pequenas... Às vezes as pessoas dizem, é que eu faço uma certa e determinada coisa, é que eu só faço isto. Não te preocupes. Aquilo que tu pensas que fazes pouco, é muito para Deus. E é muito importante. Aquilo que tu pensas insignificante é indispensável e bastante significante para que Deus leve a cabo a sua obra. Não somente cada ministério e todos os ministérios são importantes, mas cada ministério depende um do outro. Podemos dizê-lo, é interdependente. Significa, o objetivo que nós façamos qualquer coisa como filhos de Deus, como membros deste corpo, é pensar no benefício do próximo. Eu beneficio de ti e em contrapartida ou não, tu beneficias-me a mim. Ora, vamos pensar isso desta maneira. Vocês sabem e conhecem a história de Eliseu com a viúva sunamita. Ela viu com fome, levava-lhe comida, depois levou-o para a sua casa e deu-lhe comida. Ou seja, Eliseu necessitava que a viúva lhe desse de comer. E a viúva necessitava da segurança e da esperança que lhe transmitia Eliseu ao estar na sua casa. Então, em cada função há sempre uma interdependência. Nós às vezes dizemos, não, é que eu faço tanto. Não. Aquilo que tu fazes de benefícios para outros, acredita que muitos estão a fazer para teu benefício. Aclara a tua forma de ver. E para além de nós podermos saber identificar qual é o teu ministério, e não fica por aqui que eu vou compartilhar mais acerca disto, qual é o teu ministério, o teu chamado, é necessário saber que qualquer que seja, apesar de que tu penses que ele é mais ou menos que outros, é importante e significante. E é interdependente dos outros ministérios. Agora, para que os ministérios se complementem, a primeira coisa que necessitamos desenvolver todos nós, já falei da toxicidade, é construir relacionamentos sãos. Relaciona-te. Há pessoas que não se conseguem relacionar. Há pessoas que às vezes têm um temperamento mais isolado, não há nenhum problema. Mas independentemente disso, ainda constroem relacionamentos. Ou seja, a igreja é como um puzzle. E cada peça num puzzle está ligada e só faz sentido
se estiver junta com os outros para que possamos chegar à imagem final. Estamos cá. É simples de entender. Não podemos funcionar. E não há nenhuma peça no puzzle que seja mais importante que a outra, porque todas são importantes para que possamos chegar à imagem final. E isto é aquilo que acontece no corpo de Cristo. Quando em 1 Pedro fala que somos uma geração eleita, um sacerdócio real, que somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, significa que nós não podemos apropriar-nos de nós mesmos ou de quem está à nossa volta. Qual é o objetivo? Diz, a fim de possamos proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só há um propósito no nosso ministério pessoal. É anunciar as virtudes, a glória de Deus, para que todos possam ver e conhecer a Cristo Jesus. Tudo aponta para Jesus, para o glorificar. Ou seja, Deus, quando criou os animais, Ele deu-lhes funções específicas. Os pássaros fazem o quê? E o que é que fazem os peixes? O que é que fazem os veados? Correm. O que é que faz um canguru? Salta. O que é que faz uma cobra? Desliza. E rápida. O que é que fazem as toupeiras? Enterram-se no chão. E às vezes deixam o rabo de fora. No mundo animal há desenhados que estão... Há animais que foram desenhados por Deus para caçar. No entanto, há outros que o que é que fazem? Juntam e acumulam para sobreviver. No caso da formiga. Tá? Sim, há umas que são as fire ants, que essas mordem tudo e mais alguma coisa. Cá está. Deus faz tudo conforme a um propósito específico. Agora, cada um destes animais tem papéis diferentes. Assim é a criação do homem à sua imagem e semelhança. Aplica-se a nós. Em Atos 15, 18 diz que o Senhor fez estas coisas conhecidas desde o princípio do mundo. Ele manifestou-as ao mundo, que assim eram, para que nós pudéssemos ver como exemplo. Deus tem um plano específico para cada um de nós. E Deus formou-nos. Um dos problemas que existe nas mentalidades tóxicas, e às vezes eu encontro muito isso, quando passas por sítios onde houve líderes que eram os donos da liderança e da verdade e não abriam as portas a mais ninguém, desconfiavam de tudo o que é que acontece. Pessoas com medo, pessoas que duvidam do seu chamado, pessoas que duvidam da sua função, pessoas que são incapazes de tomar uma ação, uma iniciativa. Estão presas porque ainda não entenderam o plano específico e a função específica que têm eles no corpo, no ministério, para que sejam de benefício aos demais, para que possam ser interdependentes nos demais. Agora, o salmista, no Salmo 139, 13, ele contempla, depois de dizer ainda que fosse para o Hades, tu aí estarias, perseguirias, ele entendeu que não podia fugir do Senhor. Então dizia, entendeu ainda algo mais. No verso 13 diz, porquê? Porque é que estas coisas acontecem? Por uma única coisa, tu formaste o meu interior e tu me tecestes no ventre da minha mãe. Desde aí tu começaste-me a formar, tu destes-me uma função, destes-me um plano, destes-me um projeto, ou seja, e planos de bem tem o Senhor para nós, para que possamos prosperar. E prosperar não é que sejamos ricos, multimilionários, não. Prosperar é que possamos cumprir a função para a qual Deus nos criou no seu corpo. Isto é a interpretação de prosperar. Quando eu falho em cumprir a minha função, debilito o corpo e debilito que outro possa cumprir a sua função, porque eu não cumpri a minha, porque eu não fui fiel, porque eu não tive a fé, eu não estava cheio de fé, faltou-me estar cheio, faithful. E ser fiel é cumprir a função de Deus, é estarmos no lugar que estamos, reconhecendo que Deus nos formou e diz, graças te dou, visto de modo assombrante e maravilhoso me formaste. Ou seja, Deus, eu sei que eu não sou o Brad Pitt, se calhar queria ser mais como o Brad Pitt, Senhor, não interessa, mas ainda feio como sou, tenho uma função no teu corpo, e tu olhas para mim e vês-me lindo, formoso, bonito. Aleluia. Um dos problemas que as pessoas têm é lidar consigo mesmos, aceitar-se como eles são.
Pensam que não são suficientemente bons. Pensam que não têm talentos que possam ser suficientemente e estar à altura para que Deus use. Podes pensar, é que a minha personalidade na realidade não encaixa no trabalho do ministério. Mas eu acredito que Deus formou-nos, criou-nos e tem um projeto e um plano para todos nós, para que encaixemos cada um nesse puzzle maravilhoso que é de levar o propósito de Deus a ser manifesto na terra, para que possam engrandecer, como diz o salmista. No Salmo 34 diz: engrandece ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Não, já não tenho medo que me rejeitem, não tenho medo. Eu sou assim, como Deus. E Deus está-me a transformar. Deus, eu estou na roda do alfareiro e Ele está-me a fazer aquela vasilha perfeita. Livrou-me dos meus temores. Olharam para Ele e foram. Quando olhamos para Ele, somos iluminados. Ele é a luz. E os seus rostos não ficaram confundidos. Irmãos, temos que aclarar as coisas. As pessoas não, Deus trairá a luz. Não. Deus chama-nos a nós para trazer a sua luz através da sua palavra, para que possamos motivar-nos, instar-nos uns aos outros ao amor e às boas obras, para que possamos considerar-nos, honrar-nos mutuamente, para fazer parte desse puzzle perfeito que é o seu corpo e para que cada um de nós possamos cumprir o propósito com o qual Ele nos chamou. E assim clamou este pobre outra vez: David, pobrezinho de mim. Clamou este pobre ao Senhor e Ele ouviu e salvou todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas todas os livrará o Jeová. E diz o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os temem e que os livra. Não é medo, é reverência. Reverenciemos ao nosso Deus, que nos formou de forma perfeita, tal e como somos, para moldearmos à sua imagem e semelhança. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado o homem que está cheio de fé no nome, que é fiel. Amém? Esse é. Regozija-te hoje com o Senhor. Termina aqui, peço aos irmãos que subam. Aceita-te hoje. Às vezes a gente queremos... Sabes qual é que é o maior impedimento para que as pessoas aceitem a Deus? Elas mesmas, porque não se aceitam tal como são. Se Deus te aceita, quem és tu para te rejeitares ou para questionares? Ou quem és tu para fazer com que outros tenham dúvidas acerca deles mesmos? Olhem para Ele, diz o salmista, e sejam iluminados. Levantemos os nossos olhos ao alto e vejamos que Ele é o único refúgio. Ele é a única fortaleza no qual nós nos podemos ir aí a deleitar e a consolar. Recebe hoje o perdão de Deus. Muitas das pessoas não conseguem sentir-se perdoadas porque eles próprios não perdoam. Perdoa as minhas ofensas da mesma maneira nas quais eu perdoo a quem me tenha ofendido. No Yom Kippur, o que fazem os judeus é que vão ao muro e oram, confessam todos os seus pecados. Pedem perdão a Deus sobre todos os seus pecados. E depois começam a enumerar todas as ofensas e todos os agrávios que sofreram e começam a perdoar aqueles que os perdoou. É exatamente o espelho da oração do Pai Nosso. Entende de que necessitas de Jesus. Nada posso fazer sem Ele. É a sua graça. Se alguma coisa faço, é pela graça de Deus. Sou aquilo que sou pela graça de Deus, dizia Paulo. Deixa o ressentimento. Deixa, provém do perdão. Não sejas ressentido. Perdoa os demais. Não acuses. Não vale a pena. Porque aquele que acusa tem parte com o diabo. Ele é o acusador dentre os irmãos, diz a palavra do Senhor. Não compares, porque aquele que compara é entenebrecido. A função que cada um temos é completamente exclusiva e específica. A graça que Deus dá a cada um de nós, o seu dom, é completamente exclusivo e específico. Não há dois repetidos. Todos entoamos: se alguém está em Cristo é uma nova criatura, segundo este Coríntios. É verdade que é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram. Permite vir a Deus, limpar-te, ocupares o teu ministério, o teu lugar no corpo.
e abraçares esse ministério com gratidão, com amabilidade e seres benefício aos demais, abençoares aos demais. Dessa maneira tu estás a cumprir o teu propósito. Há uma coisa que Deus nos dá a todos e é o ministério da reconciliação. Depois de dizer isto, Paulo, escrevendo aos Coríntios, começa a dizer que todas estas coisas provêm de Deus, porque Deus reconciliou-nos consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Uma vez que estamos reconciliados com Deus Pai por meio de Jesus Cristo, Ele entrega-nos uma coisa, que é o ministério, diz comigo, o ministério da reconciliação. Põe-te pé aí onde tu estás. Para que possamos saber que Deus estava em Cristo, Deus Pai estava em Cristo, unido em Cristo, e estava a reconciliar consigo não os ministérios, mas o mundo. Diz comigo o mundo. O mundo. Não a igreja, não os escolhidos, não os eleitos, não os separados, senão o mundo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos, e confiou-nos a ti e a mim. Não foi aos pastores, não foi aos apóstolos, confiou-nos a todos nós a palavra da reconciliação. Portanto, hoje aqui, simplesmente como tu, como um mais como tu, parte do seu corpo, parte do seu puzzle, eu quero, como embaixador que somos todos nós, independente da função que tenhamos, da graça e do propósito, peço-te, por amor a Deus, por amor a Cristo, como se Deus falasse e nos exortasse por meio de nós, reconcilia-te com Deus. Nesta manhã, fecha os teus olhos e onde estás, reconcilia-te com Deus e deixa que Ele te manifeste qual é o teu lugar dentro do seu puzzle maravilhoso e que tu possas vivenciar quais são os benefícios de Deus e que não o busques por medo, não o busques por condicionamentos ou por ensinanças e ensinamentos mal estruturados. Chega até Ele, reconcilia-te com Ele, põe-te a contas com Ele, tal e como és, não tenhas medo. Ele não vai julgar os teus pecados. Ele já morreu na cruz do Calvário. Quando tu estás aí a reconciliar-te com Ele, a arrepender-te diante dEle, o seu Espírito a operar na tua vida, Ele está a operar a maravilhosa luz de Deus que está em ti. E às vezes, por mais difícil que seja a circunstância que tu estás a viver, basta uma pequena luz para que tu possas caminhar junto com Ele. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer-te, Pai, pela Tua palavra, o Teu ministério de reconciliação que nos dás. Todos fazemos parte do Teu corpo, Senhor. Esta palavra Tu deste-a por Cristo estava com o Pai, reconciliando a todo o mundo. Senhor, e Tu comissionas-nos a cada um de nós esta palavra, de que todos se possam reconciliar contigo, meu Pai. Tu és um Deus próximo, Tu és um Deus que aceita, Tu és um Deus de misericórdia. Senhor, vivemos nos Teus tempos de graça. Não temos ainda que estar preocupados com a Tua ira que virá sobre os filhos da desobediência no tempo de julgamento. Por isso, hoje, confiadamente, queremos ir ao Teu altar da graça, Senhor. Apresentar-nos tal como somos, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com as nossas heranças carnais que nos dificultam muitas vezes aproximar-nos de Ti, aproximar-nos do próximo, Senhor. E pedimos-te nesta manhã, Tu faças a obra, Senhor. Tu nos livres de todas as toxinas, Senhor, académicas, emocionais e espirituais que adquirimos ao longo do tempo, Senhor, e que, Senhor, Tu nos alumies com a Tua palavra, que é a palavra de verdade, Senhor. E, Senhor, e que possamos sair revigorados daqui, estimulados, Senhor, e possamos estimular-nos mutuamente, uns aos outros, ao amor e a fazer parte da Tua boa obra. Pai, Te agradecemos por este momento, agradecemos-Te pelo Teu amor por nós, ainda que muitas vezes não entendamos. Faz a Tua obra, ó Cristo, reconcilia, Senhor. Reconcilia, Senhor. Hoje, cada um que aqui estamos contigo, leva-nos perto do Teu coração e usa-nos de acordo ao Teu propósito. Faz-nos prosperar, que jamais nos embruteçamos, Senhor. Possamos ter a Tua luz como a nossa guia e sermos emissores da Tua luz, para que muitos
possam chegar, ver e conhecer e provar que Tu és bom, és um Deus benigno e de misericórdia. No nome de Jesus, louvamos o Teu nome. Amém.